todas. Verificação de quórum, por favor. Ó. Paulo, Eustáquio. Rogerinho. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Senhor secretário, leitura de um salmo bíblico. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Homenagens póstumas, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, com muita tristeza, com muito pesar, senhor presidente, que a gente apresenta aqui esse voto de pesar a um jovem de apenas 29 anos, que foi sepultado ontem, no início da tarde, no cemitério da Saudade, debaixo de muita comoção. Falo do Diogo Barzali, um rapaz que eu conheci praticamente desde quando nasceu, da região ali do Córrego Dantas, filho de trabalhadores da zona rural, tanto a sua mãe, a dona Odila, como seu pai, o Nego, pessoa boníssima, um atleta, um jovem defensor do futebol, trabalha desde criança com a sua família nos cafezais ali daquela região rural. Infelizmente, o infortúnio o tirou dessa vida. A gente lamenta profundamente, porque é muito duro, né, senhora presidente, ver um pai sepultar um filho. É uma dor que só mesmo quem passa é que pode traduzir, pode falar. Então, a gente registra aqui essa moção de pesar. Temos também um requerimento que eu até deixo à disposição dos demais colegas para assinatura. Uma perda irreparável, uma perda da vida para um mal que, infelizmente, vem aumentando gradativamente entre as pessoas, independente das idades, que é a depressão. Mas a gente vai aguardar o inquérito, né, para ver realmente a causa, mas que o Diogo descanse em paz, que era uma pessoa boníssima, conforme eu falei, não porque faleceu, não, mas não tinha maldade e passou por este mundo de uma forma bonita, de uma forma marcante. Muito obrigado. Vereador, professor Flávio. Queria manifestar em relação ao falecimento do Diogo. Também tive a oportunidade de conhecer desde garoto, como outros vereadores aqui também conhecem toda a família, né, vereador Joaquim? E o Diogo, com toda a sua família, tem um papel muito bacana na área rural de Poços. O Diogo também, além de ser uma liderança junto à associação do Córrego Dantas, também era uma pessoa que era uma liderança dentro da igreja naquela região, sempre com um papel de altruísmo, buscando o melhor para o bem comum, para o bem da comunidade, e infelizmente de uma forma rápida, inesperada pela família, pelos amigos, pelo irmão, Deus levou o Diogo. Então, que fique aí o nosso registro, né, de respeito, de carinho e solidariedade a toda a família por esse momento tão difícil, pela morte de um jovem de 29 anos que tinha toda uma caminhada pela frente, mas lamentavelmente partiu. Que Deus então ilumine aí, que
acho que a Câmara Municipal como um todo reconhece esse momento de solidariedade, de respeito para com a família que está vivendo um momento muito difícil. Bem, gostaria de somar aí aos meus colegas, dizer que eu fiquei realmente consternada com a forma que o Diogo faleceu. A gente pede a Deus que realmente a família possa ter a paz em seu coração, que é muito difícil, principalmente da forma que foi, e que Deus possa absorver esse jovem no reino dos céus. 1 minuto de silêncio. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Senhor secretário, expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Secretaria Municipal de Governo solicita 326, solicita prorrogação do prazo para resposta ao requerimento 215/2016, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre os gastos com material de consumo. Em discussão, solicitação de prorrogação de prazo. Em votação. Por favor, pastor. Vereador Paulo Eustáquio está ausente. Professor Flávio. Antônio Carlos ausente. Requerimento, então, aprovado por 11 votos. 327. Solicita prorrogação do prazo para resposta ao processado legislativo 32/2016. Solicitação da empresa Pranenco Empreendimentos Imobiliários Limitada e aos requerimentos 252/2016, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre utilização de tecnologias de drenagem da água de chuva, e 258/2016, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a viabilidade de execução do loteamento no campo José Paulino. Em discussão. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio ausente. Vereador professor Flávio. Vereador Paulo Eustáquio ausente. Vereador Antônio Carlos ausente. Requerimento aprovado por 10 votos contra 1. 329. Em resposta ao requerimento 181 de 2016, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre benefícios concedidos aos funcionários e investimentos realizados e programados pela empresa pública DME Distribuição S.A. DEMED. Em discussão. Oi? Não entendi bem. Peraí, é resposta. É resposta. Vista ao requerente. Obrigada, secretário. Achei que fosse prorrogação. 331. Em resposta ao requerimento 229/2016, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de remoção de poste localizado na Avenida João Pinheiro, próximo a De Pascoal. Vista ao requerente. 333. Em resposta ao requerimento 191 de 2016,
de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a situação das unidades locais do PSF. Vista a requerente. 334, em resposta ao requerimento 201 de 2016, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre os médicos lotados nas unidades locais do PSF. Vista ao requerente. 335, em resposta ao requerimento 149 de 2016, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre a situação das fontes luminosas. Vista ao requerente. 336, em resposta ao requerimento 158 de 2016, de autoria do vereador Tiago Cavelanhe, contendo pedido de informações sobre a revisão do plano diretor. Vista ao requerente. 337, em resposta ao requerimento 155 de 2016, de autoria do vereador Marcos Sansão, contendo pedido de informações sobre a possível implantação de toldo nas calçadas da Rua Assis Figueiredo e Avenida Francisco Salles. Vista ao requerente. Expediente dos vereadores. Projeto de lei, número 13. Declara de utilidade pública a Associação Ambiência, autoria da vereadora Regina Cioff. As comissões pertinentes. Projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadania pós-caldense ao senhor Carlos Alberto Martins, autoria do vereador Paulo Eustáquio. As comissões pertinentes. Requerimentos. 350. Pedido de informações sobre o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar no município, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Com a palavra, vereador professor Flávio. Senhora presidente, eu só queria manifestar novamente, a gente tem manifestado inúmeras vezes nesta casa em relação ao estímulo à agricultura familiar em nosso município. Nós tivemos aí, por parte do governo federal, uma ação muito importante no ano de 2003, que foi a criação do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e também tivemos aí, em 2009, uma lei federal que estabeleceu que 30% do Programa de Alimentação Escolar seja adquirido através da agricultura familiar. Em 2012, final de 2011, se teve algumas ações importantes nesse sentido, em nosso município, no sentido de organizar ou contribuir para avançar na organização dos produtores rurais familiares de Poços de Caldas. Posteriormente, se foi tendo várias ações, onde se proporcionou, se permitiu aí, hoje, começou a trabalhar com o Estado, né, fornecendo produtos para o Estado, para as escolas estaduais do município de Poços de Caldas, e posteriormente, hoje também, se atua não só com as creches do município de Poços de Caldas, como também se atua, tem uma atuação importante aí, juntamente com as entidades, através do PAA. O ano passado havia uma previsão, através dos contratos que foram assinados, na ordem de 750 mil aproximadamente para o PENAI, e um valor aproximado de 370 mil para o PAA, ou seja, mais de R$1 milhão investido na agricultura familiar do nosso município. Isso é muito importante, muito significativo, e o governo federal teve essa visão lá em 2003, então foi algo muito importante para o produtor rural, no sentido que ele pudesse ter um complemento na sua economia, na sua lida, no seu dia a dia, dentro da sua propriedade rural, e nós agora estamos apresentando um novo requerimento, buscando informações sobre as ações por parte do Executivo Municipal, no sentido de se estimular mais agricultores familiares a participar desse programa. Os treinamentos, os cursos estão sendo realizados para esses produtores, porque é um programa muito importante e tem contribuído em muito para os pequenos produtores rurais de Poços de Caldas. Então, nós entendemos aí que é um caminho muito importante, muito expressivo, muito significativo, que foi deslumbrado lá em 2003, e nós, sem dúvida alguma, precisamos aí fomentar e apoiar para que isso cada vez mais se consolide no município de Poços de Caldas. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 351. Pedido de informações sobre médicos concursados e contratados, que integram um quadro da Secretaria Municipal de Saúde, de autoria do vereador Rogério Andrade. Para colocar em discussão, eu vou assinar aqui, que o vereador Rogério Andrade não está. Em discussão, requerimento do vereador Rogério Andrade. Em votação.
Flávio, por favor. Marcos Tadeu, por favor, vereador. Requerimento aprovado por 13 votos. 352. Pedido de informações sobre o estado de conservação do escadão que liga a Rua Paraná ao bairro Santa Augusta. Autoria do vereador Antônio Carlos. Questão de ordem? Eu queria fazer a retirada desse requerimento, da mesma forma que aconteceu outro dia com o caso do vereador Luiz Carlos também. Esse local, há muito tempo que estava numa situação deplorável. Estive lá algumas vezes. Semana passada, a equipe da Secretaria de Serviços Públicos foi ao local, fez a limpeza. Falta agora a pintura do escadão, que está enferrujando. Mas eu acho melhor retirar e depois refazer com relação à pintura, esperando que a pintura também seja feita. Mas parabéns à equipe da Secretaria que agiu rápido naquele local, em benefício dos usuários, porque o local estava muito perigoso, senhor presidente. Deferido a solicitação verbal do vereador autor do requerimento. 353. Pedido de informações sobre problemas na quadra de tênis do bairro Country Club. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos, depois o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, apenas uma correção, porque não é no bairro Country Club, é no Country Clube mesmo, entendeu? Fica no bairro, né? Mas é lá dentro que, recentemente, até nós relatamos aqui na tribuna um fato que ocorreu entre o administrador e alguns tenistas. Até no final de semana foi realizado um torneio de tênis lá. O Country, infelizmente, teve início uma reforma que não terminou, não andou. O local está ali precisando realmente de melhorias, já não é de hoje, há muito tempo. Eu até entendo que o município deveria pensar numa outra maneira de administrar aquele clube, que no passado, eu me lembro com saudade, nos anos 70 e 80, né, eram um dos locais, a piscina era a melhor da cidade. E ainda em termos de limpeza, de conservação, mas era muito bem frequentado o Country. Hoje não tem lanchonete, a situação realmente ali delicada, né? Então, tem um requerimento também do campo de futebol, fica lá do outro lado. Sei lá. E o caso que aconteceu lá entre o administrador e os tenistas é uma coisa simples, né? E os tenistas foram ofendidos, maltratados verbalmente, né, senhora presidente? Então, está aí o requerimento, quadras de tênis e outra situação também relativas ao Country Club. Muito obrigado. Vereador Tiago. Senhora presidente, nobres colegas, apenas para parabenizar o vereador Antônio Carlos. Eu estava com esse pedido de informações engatilhado a semana passada, ele antecipou aí a nossa ideia, mas meus parabéns. Realmente as quadras de tênis do Country Club também já foram uma das melhores da cidade. E aqui eu gostaria de registrar a minha saudosa lembrança do Roberval, uma figura que dedicou a sua vida ali àquele espaço e fez parte do início da carreira de grande parte dos tenistas de Poços de Caldas, inclusive os tenistas que se destacaram nacionalmente, né, a família Zampierre, todos eles tiveram ali o seu início junto com o Roberval nas quadras de tênis do Country Club. Eu tive oportunidade de viver isso muito de perto. Minha família, para quem não sabe, quando veio para Poços de Caldas, uma parte da minha família se instalou ali nas proximidades do Country Club. Minha mãe trabalhou, minha mãe e meus tios trabalharam por muitos anos ali na lanchonete do Country Club. Então, é mais do que justo nós cobrarmos ali uma melhoria naquele espaço que já foi um dos grandes cartões postais aí de Poços de Caldas. E registrar mais uma vez o nome do nosso grande amigo e saudoso Roberval. Obrigado. Vereador Jonei. Senhor presidente, secretário, vereadora, vereadores. Pereira, parabéns. Isso daí é uma cobrança dos tenistas que faz aqui. Eu já joguei muito tênis ali, desde a época do seu Natalino Witt, do professor Lula, do professor Roberval, igual o Tiago falou. Então, eram épocas assim, históricas da cidade.
a própria piscina do Country Club tinha ênfase das pessoas, famílias irem para lá para curtir aquele espaço esportivo. Então, parabéns e acho que você vai obter êxito. Esperamos que sim. Obrigado. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, para agradecer aqui aos colegas Tiago Cavelan e Jonei Eiras e dizer que realmente eu tive o prazer de conviver muito com o Roberval também, quando fui secretário de esportes, ele cuidava dali como se fosse a casa dele, conforme o Darley nas piscinas, né, Jonei, ele cuida também com todo carinho. Agora, são repartições, pedaços ali do country, que deveria, é um espaço único, tênis, tem quadra de futsal, parquinho, passei por lá outro dia, agora com o Marcos Salles, podaram o mato, a grama, mas está precisando realmente, eu não sei, tem hora que eu fico pensando, vereador Paulo Eustáquio, se não seria melhor passar o country para a iniciativa privada, entendeu? A prefeitura, de repente, não sei se a prefeitura tem que ficar administrando esse tipo de... Né, tanto o country como também lá piscinas do conjunto habitacional que estão caindo, né, os pedaços. O município tem outras atribuições, outras preocupações, eu acredito que são até maiores. Não que o tênis não seja, claro que é. Tanto é que nós estamos aqui nos debatendo, aqui nos interessando pelo assunto. Mas eu acredito que o Country Club poderia haver uma mudança naquele local em termos de direção. Né? É um atrativo turístico, é um atrativo esportivo, que poderia, de repente, ser melhor administrado, né, vereador Zé Maria? Eu acho que, da forma como está hoje, o country, ele, infelizmente, deixa a desejar, porque serão necessários muitos milhares de reais para aquilo ali ficar em perfeitas condições de uso. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 354. Pedido de informações sobre implantação em feira livre no loteamento São Sebastião. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Vereador. Requerimento aprovado por 13 votos. 355. Pedido de informações sobre a doação de área de terreno para a implantação da empresa Poços Pel Limitada. Autoria do vereador Paulo Eustáquio. Leitura, por favor. A leitura a pedido do vereador Paulo Tadeu. Foi doado através da Lei 8.468 de 2008 uma área de terreno destinada à implantação da empresa Poços Pel Limitada. Segundo informações, a empresa não implementou até o momento nenhuma benfeitoria no terreno doado, o que caracteriza o descumprimento das cláusulas obrigacionais constante na lei supramencionada. Ante o exposto, é o presente para indagar. Primeiro, a empresa Poços Pel cumpriu com as determinações elencadas na Lei 8.468 de 2008? Justifique. Segundo, a área de terreno doada foi revertida ao patrimônio do município? Justifique. Terceiro, existe a possibilidade de doar a área em questão para a implantação de outra empresa? Justifique. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Paulo Eustáquio de Souza. Em discussão, vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, apenas pessoas que me procuraram a respeito dessa área, entendeu? Que eu acho que é muito bom, né? Geração de emprego e tudo. Mas parece que não foi feito nada, não sei se foi revertido para o município, através da Pospel. Para dar as informações às pessoas que me procuraram, eu fiz esse pedido de requerimento sem nada de anormalidade, só para saber, né, se foi revertido, se o líder do senhor prefeito souber de alguma coisa, se tem conhecimento de alguma coisa, para ele se manifestar, e ficaria até feliz com as suas declarações. Só apenas para saber o motivo, como que está o andamento dessa doação. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Apenas para dizer que não houve reversão, ele até teve condições da forma como ele encaminhou, ele até foi um dos poucos que conseguiu passar a escritura lá. Mas, de qualquer modo, o passar a escritura não significa que não tenha que cumprir os prazos
estabelecidos na lei, né, do avanço a postos e na própria lei que permitiu a doação. Eu quero cumprimentar o vereador Paulo Eustáquio por trazer esse assunto, porque eu acho que nós temos que tomar uma atitude, porque nós temos não apenas esse terreno, mas tem outros terrenos também que não têm cumprido com aquilo que foi determinado pela lei, e eu calculo que no mínimo, o município tem hoje lá em torno de 450 a 500 mil metros quadrados que poderiam ser revertidos e oferecidos para outras empresas. Nesse momento, por exemplo, nós sabemos de 2 grandes empresas que estão consultando Poços de Caldas, aliás, já se decidiram por Poços de Caldas, né, e que precisam de áreas para se instalar. Então, quero cumprimentar o vereador, porque ele acaba puxando aqui, quem sabe, o fio de uma meada muito importante, de um tema delicado, espinhoso, ruim de tratar, mas que a nossa responsabilidade impõe. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 356. Pedido de informações sobre a falta de material para a realização de exames preventivos nas unidades de saúde do município. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, é aquilo que nós já falamos na tribuna recentemente. Eu conversando com algumas senhoras moradoras lá do nosso bairro, o vereador Lical, Jardim Country Club, lá no PSF não tem material há alguns meses para realização desses exames preventivos femininos. Então, é a mesma situação, infelizmente, das tirinhas para os diabéticos, que até agora também não foram adquiridas. Nós estamos finalizando o mês de abril, hoje ainda conversando com um diabético, aí uma pessoa que é dessa associação, eles lamentam, e espero que essa situação possa se resolver também, porque isso aí complica o encaminhamento, o tratamento, e os exames são necessários, né? A senhora que é médica, doutor Zé Maria, sabe melhor do que nós, que está difícil, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar de manifestar aqui, e o Poder Legislativo também tem que fazer a sua obrigação, que é cobrar, né, da Secretaria de Saúde a aquisição desse material. Muito obrigado. Em votação. Professor Flávio. Requerimento aprovado por 13 votos. 357. Pedido de informações sobre a fiscalização de tapumes colocado em obras, principalmente no centro da cidade. Autoria do vereador Luiz Carlos. Leitura, por favor, presidente. A leitura, a pedido do vereador Paulo Tadeu. Tem-se verificado há algum tempo, principalmente no centro da cidade, obras paralisadas por mais de ano, sendo que com elas os tapumes também permanecem no local, prejudicando a estética da cidade, atrapalhando a passagem dos pedestres. Diante do exposto, este vereador indaga: primeiro, como é realizada a fiscalização de obras no centro da cidade? Segundo, no caso de interrupção de obra, existe regulamentação para a retirada dos tapumes e a construção de um muro de proteção? Se negativa a resposta, justifique. Terceiro, se afirmativa a resposta anterior, em quanto tempo a retirada dos tapumes deve ser realizada? Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador, haja vista que recentemente, em frente a uma obra paralisada localizada na rua Rio de Janeiro, ao lado do Banco Bradesco, uma senhora veio a cair e este vereador presenciou o fato. Trata-se de obra paralisada há anos, sem que o tapume tenha sido retirado do local. Saliente-se que podem ocorrer muitos acidentes com pessoas em virtude de tal fato, motivo pelo qual apresento este pedido para averiguar por que providências ainda não foram tomadas até a presente data. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Penicil. Em discussão, com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, nobres colegas,
se não me engano, tem vereador que já fez um pedido quase nesse mesmo teor. Aí eu fui verificar, mas já tinha colocado, por isso, esse motivo, colocou novamente. É um absurdo na rua Rio de Janeiro, aquele tapume que tem aí na rua Rio de Janeiro. E quantos anos estão aquilo aí? E eu sei que os tapumes, a lei, são 6 meses. A obra paralisou, com 6 meses tem que ser retirado. É só isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Só para complementar o vereador Luiz Carlos, eu acho que isso reforça. Outros vereadores, de fato, já tocaram, o Marcos Sansão já tratou desse assunto, eu também tratei, mas eu reforço, porque, de fato, depois de 6 meses de paralisação da obra, a obrigação do construtor ou do proprietário é recolocar o muro no alinhamento normal. Eu não sei por que se tolera, sobretudo essa situação ali, porque essa é uma situação, eu já tive a oportunidade de falar aqui, eu vou repetir, essa é uma situação que é um assinte, é um desrespeito à cidade de Poços de Caldas, é um desrespeito às autoridades constituídas, é um desrespeito à lei, porque todas as vezes que esse assunto foi levantado aqui anteriormente, eles corriam lá e faziam lá 2 ou 3 intervenções para dizer que a obra tinha continuidade. Eu passei lá recentemente e pude observar que a última fiscalização lá existente foi em junho ou julho do ano passado e a obra já estava parada naquele momento, já estava paralisada naquele momento. Então, entendo que o requerimento do vereador só vem reforçar a preocupação dessa casa com aquele disparate. Vereador Marcos Tadeu. Presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, primeiro parabenizar o vereador por esse pedido de informação também, que veio reforçar o meu pedido e o do vereador Paulo Tadeu, também que já tínhamos feito, a respeito dessa obra, que é lá na rua Rio de Janeiro. E reforçando aqui, acho, o que o Paulo Tadeu disse, é que toda vez que é denunciada essa obra, ou ela é falada aqui na Câmara, ou eles mexem um pouquinho. Eles fazem uma pequena movimentação de máquina, e movimentam um pouquinho de terra, como se a obra estivesse em funcionamento, e depois para. Aí eles passam mais 6 meses sem que tenha nenhum tipo de movimentação, e quando ela é falada de novo, eles fazem movimentação, e assim eles vão ganhando tempo, já estão há mais de 10 anos obstruindo a calçada sem que terminem aquela obra. Obrigado. Em votação. Vereador Antônio Carlos está ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 358. Pedido de informações sobre a realização de estudos relativos ao aumento do fluxo de veículos em decorrência das possíveis obras no Complexo Santa Cruz. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão. Em votação. Vereador Antônio Carlos continua ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 359. Pedido de informações sobre as obras de reativação do trem turístico no município. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, com a palavra o vereador professor Flávio. Senhor presidente, só para destacar, nós tivemos aí recentemente, onde o município anunciou um convênio assinado entre a Prefeitura de Poços de Caldas e entre aí a Codemig. Esse convênio se fala em um montante de 12 milhões de reais de investimento, 10 milhões da Codemig e 2 milhões de contrapartida do município de Poços de Caldas para a reconstrução de 9,6 quilômetros de linhas férreas. O que me estranhou é que eu passando pela linha, está sendo feito algumas ações, inclusive a gente observou no jornal, né, onde o executivo deu publicidade a intervenções ali, onde está se fazendo uma recuperação, se tirou os equipamentos de mudança de via para se fazer recuperação. Mas o que me estranhou, vereador Paulo Tadeu, é que não saiu ainda, foi publicado o edital de licitação, mas ainda não se teve o desfecho final nesse processo. E está se fazendo já várias intervenções. Os equipamentos foram retirados, aparentemente, como foi anunciado. Inclusive, eu estive ali na via observando, e eu achei interessante, porque
está se fazendo essas ações sem ter tido aí uma finalização do processo licitatório. Como é que está isso? Quais são os critérios, né? Esse recurso vai ser pago pela prefeitura direto, já está dentro dos 2 milhões, que é a contrapartida do município, poderia se fazer isso. Então, nós estamos apresentando um requerimento, buscando informações em relação a esses encaminhamentos que estão sendo feitos pelo Executivo em relação ao retorno do trem turístico. Obrigado. Na minha? Em votação? Que isso? Não tem conversa com você. Não foi com justiça nem nada. Vai sim. Vereador Luiz Carlos está ausente, vereador Antônio Carlos ausente. Requerimento aprovado por 11 votos. 360. Pedido de informações à Procuradoria-Geral do Município sobre a legalidade do processo de contratação do Instituto Solos, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em discussão, professor Flávio. Senhora presidente, só para manifestar em relação a esse requerimento, todo mundo está cansado de ouvir falar do Instituto Solos, né? Essa empresa que deixou aí o município aí de forma concreta, né? Num prejuízo para cada cidadão pós-caldense, sem a correção, algo em torno de 7 milhões de reais. Mas nós havíamos enviado para o Executivo Municipal um requerimento solicitando algumas informações em relação ao procedimento que está sendo adotado pelo Executivo em relação à sentença que foi publicada pela Justiça da Primeira Vara aqui de Poços de Caldas em relação à condenação do Instituto Solos. Mas na resposta que nós obtivemos a semana passada, tive aí um momento de aumento na preocupação, porque sempre nós pontuamos aqui nessa casa em relação aos gastos desta OCIP que não tinham como comprovar a execução desse serviço. Só que agora surgiu um outro fato que me deixou muito preocupado, inclusive conversando com a assessoria desta casa, e eu vou fazer questão de ler parte da resposta do Executivo. Em virtude de um convênio de cooperação celebrado entre o município de Poços de Caldas e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral formulou o requerimento à Secretaria Municipal de Fazenda, a fim de obter cópias das declarações de imposto de renda do Instituto Solos nos últimos 10 anos, visando verificar a eventual existência de bens que possam ser penhorados. Porém, para nossa surpresa, em resposta ao expediente, a Receita Federal nos informou, em 18 de agosto de 2015, que a OCIP, em referência, não enviou nenhuma declaração de imposto de renda no período apontado. Conversando com a assessoria dessa casa, ficamos muito preocupados, porque significa que lá para ser contratada ela tem que apresentar uma série de documentos. Dentro dos documentos, certidões. Então, esse requerimento vai no sentido de buscar informações em relação à contratação. Porque até então, a preocupação, que sempre foi palco de discussão minha aqui nessa casa, foi referente aos serviços que foram apresentados através de notas fiscais, mas nunca foram comprovados. Nós tínhamos suspeitas, tínhamos dúvidas, e quem de fato definiu isso foi a Justiça. 7 milhões de reais. Porque a gente fala, tudo está acontecendo na política nacional, problemas aí a nível de Brasil, tantas preocupações, mas temos aí, pastor Valdir, algo muito próximo de nós, dinheiro. Nós temos aí requerimento que foi ser aprovado, que foi aprovado em relação à saúde, em relação a exames, em relação a cirurgias, várias questões sérias em relação à qualidade das unidades básicas de saúde, e lamentavelmente nós tivemos aí 7 milhões
que foram desviados do povo de Poços de Caldas, desviados. E quem definiu isso foi a Justiça, e que nós precisamos dar um desfecho para esta questão, porque é dinheiro do povo de Poços de Caldas. E, por outro lado, nós tivemos agora essa informação por parte do Executivo, vereador Zé Maria, que me deixou mais preocupado em relação ao processo de contratação. Então, esse requerimento vai no sentido de uma outra frente, buscar informações do Executivo sobre esse processo de contratação, que pode ser que houve um equívoco aí, vamos avaliar, porque se de fato isso tiver procedência e se faltou documentos para viabilizar essa contratação que ocorreu em 2007, novamente, nós temos aí uma outra questão séria. O vereador Paulo Eustáquio votou favorável na época para buscar informações em relação a esse instituto, muito polêmico, né, vereador Paulo Eustáquio? O senhor se lembra disso? E agora pode surgir uma outra polêmica, que é a contratação, a questão da documentação. Então, nós temos uma frente relacionada a serviços que não foram prestados para a população de Poços de Caldas, mas que foram cobrados. E temos agora uma preocupação em relação às documentações que foram apresentadas no ano de 2007 para contratar essa ALCIP. Então, eu espero aí que nós possamos ter esclarecimento, porque isso aqui é uma resposta por parte do Executivo Municipal, e nós não podemos deixar a população sem resposta em relação ao que aconteceu em 2007, 2008 e 2009, mas ainda não temos um desfecho, uma solução final, porque a solução final, no meu entendimento, não é a condenação da ALCIP. Na minha opinião, é a devolução desse dinheiro aos cofres municipais. Então, esperamos aí que possamos ter maiores informações por parte do Executivo, porque acho que, se de fato essa informação do Executivo não houve aí uma interpretação dúbia ali, houve algum equívoco, que pode acontecer, nós podemos errar como ser humano, mas se de fato isso aconteceu, é uma outra preocupação que começa a surgir aí em relação a essa ALCIP que teve aí atuando no Brasil e que foi alvo de uma operação da Polícia Federal em várias partes do Brasil, lamentavelmente, com recursos da saúde, um setor tão preocupante em nosso país, porque a saúde ela tem pressa, ela não pode esperar, e lamentavelmente isso é uma dura realidade. Vereadora Regina, a senhora e o doutor Zé Maria, que atua na saúde, sabe que nós precisamos muito. Nós temos aí uma fila de cirurgias eletivas aguardando, e pessoas desesperadas, esperando para se fazer uma cirurgia, e lamentavelmente não se tem uma resposta rápida e eficiente a isso. E dinheiro aí que poderia estar sendo utilizado nesse setor. Apesar que era da atenção básica, mas como foi desviado, né, era 7 milhões a mais para se investir na saúde do nosso município. Muito obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Senhora Presidenta, senhora vereadora, senhores vereadores, eu queria acrescentar aqui a essa preocupação que traz o vereador Flávio. De fato, ele me mostrou a resposta que veio assinada pelo procurador-chefe do município, o Dr. Mário Marques, que responde internamente à prefeitura, e essa resposta do Dr. Mário Marques vem como anexo. O Dr. Mário Marques é talvez um dos profissionais mais competentes da administração pública, sem exagero do país. E uma pessoa extremamente criteriosa, e certamente acompanhou isso de perto. Eu também fiquei muito surpreso e fiquei assustado com aquela informação, porque certamente os servidores de carreira da prefeitura devem ter alertado para esse fato. A controladoria, a procuradoria do município, porque não é possível fazer uma contratação de uma empresa que não declara imposto. Professor Flávio, pior, não se pode pagar uma empresa que não declara imposto, porque uma das premissas de pagamento de despesas no âmbito do serviço público é exatamente a apresentação das certidões negativas de débito. Então, essas certidões também não foram apresentadas. Então, nós estamos diante de um grande imbróglio, né, que, infelizmente, não está nas mãos
do Poder Executivo essa solução, na medida em que ela depende de uma série de ações do Judiciário para que se chegue a um termo comum. Eu tenho defendido aqui, e a Procuradoria entende que deva ser um pouco mais cuidadosa, mas eu tenho defendido que a iniciativa correta seria, na medida em que se não identifica, que não se localiza mais os dirigentes dessa instituição, que não se localizam bens dessa instituição, de uma maneira preventiva, no mínimo solicitar, ainda que não tenha sucesso, no mínimo solicitar a indisponibilidade dos bens dos ordenadores de despesa. Porque eu não vejo mais, depois de tantos anos, nenhuma possibilidade de recuperar esse recurso, que hoje corrigido deve chegar a 14 milhões de reais. Se considerarmos o primeiro pagamento em 2005, as correções do período, nós devemos chegar hoje próximo de 14 milhões de reais. Eu não vejo mais, porque essa empresa ela meio que se diluiu. Ela continua tendo formalmente endereços, mas endereços onde não se encontra ninguém. Mas o elemento novo que traz o vereador Flávio a essa casa é de uma gravidade tão grande ou ainda maior do que o ato da prestação de serviços que não conseguiu comprovar que os serviços foram prestados. A gravidade de se contratar uma empresa que não tinha CND, uma empresa que recebeu sem ter CND. E isso me tenho, assim, a maior segurança de que não passaria, não deixaria o crivo dos servidores da prefeitura, não deixaria que isso passasse dessa forma, porque eles sabem, inclusive, a responsabilidade acessória que eles têm em circunstâncias como essa. Quer dizer, um procurador de carreira, um procurador do município de carreira, uma funcionária da controladoria que vê um contrato desse passar por ela sem que ela faça essa observação, ela pode ser lá na frente também ser submetida aos rigores da lei. Então, de fato, é um novo elemento que acrescenta aí mais um escândalo a esse grande escândalo. Em votação. Lical. Zé Maria. Requerimento aprovado por 13 votos. 361. Pedido de informações sobre a realização de horas extras pelos funcionários da Prefeitura. Autoria da vereadora Regina Cioff. A leitura a pedido da vereadora Maria José. Primeiro, desde 2012, o vereador Antônio Carlos Pereira vem preocupando com a questão da realização de horas extras pelos funcionários da Prefeitura, situação esta que vem onerando os cofres públicos municipais em razão do elevado valor que os respectivos pagamentos representam ao longo do ano nas finanças municipais. Segundo, esta vereadora solicitou por pedido de informação um posicionamento com relação à situação financeira do município e, numa análise em maiores profundidades, constatou-se que, mesmo com ações de condicionamento adotadas e outras que devem ser implementadas, serão necessárias outras medidas mais drásticas ainda que redundarão na necessidade de outros cortes de despesa. Terceiro, em resposta ao requerimento 70/2016, que contém pedido de informações sobre a situação das termas Antônio Carlos, esta vereadora foi informada que a quase totalidade dos funcionários lotados naquele estabelecimento termal recebem horas extras, 50% e 100%, para um atendimento da ordem de 1.000 usuários por mês, quando em outras décadas esse atendimento superava a casa de 15.000 mês. Nesse sentido, esta vereadora requer as seguintes informações. A. Qual foi o valor gasto com a folha de pagamento dos funcionários da Prefeitura? Discriminar salários, encargos patronais e relacionar os gastos com o pagamento de horas extras desses funcionários no ano de 2015 e nos primeiros meses de 2016. B. Qual a razão para a autorização de grande número de horas extras para os funcionários das termas Antônio Carlos, considerando o baixo número de visitantes naquele estabelecimento termal? C.
quais as sugestões ou estudos que poderão ser efetivados, no sentido de atenuar e diminuir o número de horas extras realizadas sem que isso possa afetar a eficiência dos serviços envolvidos pela municipalidade. Nesses termos, pede expert deferimento, vereadora Regina Sioff. Em discussão? Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu congratulo-me com Vossa Excelência pelo pedido de informações. Eu, desde quando foi... eu citei aqui. Eu tive que... Aquela mudança, né, eu vim acompanhando, depois, no final do ano, acho que foi o último requerimento que eu fiz. Mas é necessário mesmo, viu? Eu sei que é difícil, é quase que impossível, né, legalmente, voltar às 8 horas. Mas aquilo ali foi realmente uma das piores iniciativas, né, de uma administração, um prefeito que ouviu funcionárias, né, principalmente uma funcionária que idealizou essa novidade, né, que a alegação era economizar papel higiênico, energia, cafezinho, lanche, alimentação, e ver o volume de horas extras que o município já teve que utilizar recursos, né, consideráveis nesses últimos anos. E a gente tem informações aí que realmente a situação além de salários. Hoje eu tomei conhecimento de um salário de uma servidora de R$9 mil, não vou entrar no caso aqui, só para dizer, sabe, é impressionante alguns salários que existem hoje na estrutura do governo municipal. Preocupante. E eu faço aqui, aproveitando esse requerimento, uma pergunta. E o projeto do regime estatutário? O ano vai passando, né? E eu, apesar de ser um vereador de oposição, tenho certeza que o município é que deveria ser o foco principal da nossa preocupação, independente de quem esteja ocupando o cargo de prefeito ou de secretário ou vice-prefeito. Então, é algo assim que dentro de a prefeitura vai se inviabilizando. Hein? Mas parabéns aí pelo requerimento. Fiz questão de citar no requerimento a sua determinação nesse sentido também, vereador. Em votação. Vereador Lical está ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 362. Pedido de informações sobre o cruzamento existente entre a Rua Major Joaquim Bernardes e a Avenida Birajara Machado de Moraes, loteamento Aparecida. Autoria da vereadora Regina Sioff. Em discussão. Em votação. Vereador Lical está ausente. Por favor, vereador Paulo Tadeu. Requerimento aprovado por 12 votos. 363. Pedido de informações sobre a transformação do curso fora de sede da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, em unidade da Universidade Poços de Caldas. Autoria, vereador Flávio Faria. Em discussão. Com a palavra, vereador Flávio. Senhor presidente, só estamos novamente aí apresentando esse requerimento. Em 2013, o Executivo Municipal anunciou que o Conselho Estadual da UENG havia aí sinalizado com a possibilidade da criação de uma unidade em nosso município. Também aí sempre houve uma discussão da criação de novos cursos para Poços de Caldas. Então nós estamos aí apresentando esse requerimento, buscando aí junto ao Executivo Municipal, inclusive cópias de ofícios, de documentos que têm sido enviados aí, creio eu, para a Universidade Estadual de Minas Gerais, para a Secretaria de Educação Superior, assim por diante, no sentido de tentar viabilizar essa ação em nosso município. Como foi anunciado em 2013, creio eu que, com certeza, algumas questões devem ter tido
andamento importante aí para a Poços de Caldas. Então vamos aguardar a resposta do Executivo em relação aí a essa possibilidade da criação de fato de um espaço da unidade em nosso município. Em votação. Vereador Lical está ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 364. Pedido de informações sobre o contrato celebrado entre o município e o Instituto Ver para a realização de pesquisa em âmbito municipal. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Com a palavra, vereador Flávio Faria. Só para esclarecer, senhor presidente, que foi uma pesquisa que foi realizada pelo município sobre o Natal dos Sonhos de 2014. Dentro dos documentos enviados para a Câmara Municipal, existe essa pesquisa e eu gostaria de ter acesso, porque tem um valor significativo, são R$84 mil da pesquisa que foi realizada. Então, nós estamos solicitando cópia dessa pesquisa, quais encaminhamentos foi dado pelo Executivo posteriormente à avaliação dessa pesquisa. Com certeza é para melhorar as ações do Natal Encantado em Poços de Caldas, porque uma pesquisa ela pauta nortes, caminhos para se ter uma atuação, uma gestão em relação aos dados levantados. Então, nós vamos aguardar a resposta por parte do Executivo Municipal. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. O vereador Lical continua ausente. 12 votos. 365. Pedido de informações sobre a aplicabilidade da Lei 9.103 de 2015, que concede benefícios para a regularização de débitos vencidos no âmbito do Programa Municipal de Habitação Popular. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Só para questão de esclarecimento, a lei que nós aprovamos aqui nessa casa no ano passado, que permitia lá que as pessoas pudessem regularizar seus débitos junto ao Plano Municipal de Habitação. Então, nós estamos buscando informações como andou por parte do Executivo essas ações para tentar ajudar, colaborar com esses moradores que foram contemplados pelo Plano Municipal de Habitação. É uma ação que a gente tem cobrado muito aí nesta casa, o vereador Paulo Stark também sempre manifestou a preocupação em relação à questão. Quando foi aprovada a lei, nós entendíamos e havíamos uma preocupação muito grande nesse sentido, porque nós sabemos que ela não daria uma resposta para a grande parcela das pessoas que estavam em inadimplentes, que muitas vezes não estão pagando por N motivos, por dificuldade financeira, por doença na família, desemprego. Então, eu vejo que foi uma ação tímida, mas importante, para tentar contemplar ou ajudar as pessoas aí que estavam aí precisando resolver essa situação junto ao Plano Municipal de Habitação. Então, vamos aguardar também aí a resposta por parte do Executivo Municipal. Em votação. Vereador Luiz Carlos ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 366. Votos de congratulações ao padre Graciano Cirino, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, pelos 32 anos de ordenação sacerdotal. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Vereador Zé Maria, obrigada. Vereador Lical continua ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 367. Pedido de informações sobre a possibilidade de implantação da travessia elevada para pedestres, tráfego calmo, na Avenida José Remígio Prézia, nas proximidades da rotatória existente em frente à Igreja São Judas Tadeu. Autoria do vereador Tiago Cavelanho. Em discussão, com a palavra o vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, gostaria de que, através desse requerimento, o senhor prefeito municipal se sensibilizasse com a causa. É impressionante o volume, o fluxo, não só de veículos, mas também de pedestres ali que fazem uso dessa avenida.
Nós temos a igreja de São Judas ali, que é um grande indutor de fluxo. Nós temos ali, por que não citar aqui, o bar do Jaime, que é um bar que atrai ali um volume grande de pessoas. E temos também um número grande de alunos do Colégio Dom Bosco, que se deslocam através dessa avenida, na saída da escola até o terminal central. Eu não sei se os senhores sabem, no fim do ano passado, uma jovem foi atropelada ali, perdeu sua vida, um acidente fatal que chocou uma grande parcela da população, principalmente a todos que estavam ali no momento que ajudaram a socorrer a moça em vão. O SAMU, por sorte, estava passando no local, deu o socorro, mas nada mais podia ser feito. Eu acredito que é uma iniciativa importante, que só trará ali benefícios, como o conforto e principalmente a segurança para os pedestres que fazem uso de tal avenida. Obrigado, senhor presidente. Em votação. O vereador Luiz Carlos vai se ausentar, não está se sentindo bem. Vai votar o vereador Luiz Carlos ausente, já. Tá? Requerimento aprovado por 12 votos. 368. Requer seja lida em plenário a nota de esclarecimento divulgada pela Secretaria Municipal de Comunicação a respeito de declarações do vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão quanto à ocorrência de caso de H1N1 em Poços de Caldas, autoria do vereador Paulo Tadeu. Vou pedir, então, coloca em discussão do plenário a solicitação do vereador Paulo Tadeu para que seja lida em plenário aqui a nota de esclarecimento divulgada pela Secretaria Municipal de Comunicação. Senhor secretário, a leitura, por favor. Ninguém se manifestou contrário. Nota de esclarecimento, H1N1. Tendo em vista as declarações do vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão, publicadas na imprensa local na última quarta-feira, 20, sobre os casos de H1N1 em Poços de Caldas, a Prefeitura, por meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, esclarece que, até o último dia de realização da Semana Epidemiológica, 15, de 10 a 16 de abril, a Vigilância Epidemiológica registrou 9 notificações de síndrome respiratória aguda grave, sendo que 2 notificações são de pacientes de outro município, com resultado negativo. Das 7 notificações de pacientes residentes em Poços de Caldas, um exame foi considerado inconclusivo e os demais estão em análise no laboratório de referência. O artigo 29 da Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, que dispõe sobre o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, estabelece que é dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência, comprovada ou presumida, de caso de doença transmissível, nos termos do artigo 28 desta lei, incluindo-se na disposição da lei toda e qualquer doença que possa requerer medidas de isolamento ou quarentena, previstos pelo Ministério da Saúde, assim como as doenças constantes em relação, elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde, atualizada periodicamente, observada a legislação federal. Logo, ao se confirmar o conteúdo da declaração feita pelo vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão, o município de Poços de Caldas está diante de casos de ocorrência de portadores de H1N1 não relatadas ao Sistema Público de Saúde Municipal, em flagrante contrariedade à norma legal que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação. Assim, a vigilância epidemiológica do município tomará as medidas necessárias para, pelos meios adequados, obter do referido vereador as informações relativas aos nomes dos pacientes citados como sendo portadores do H1N1, os locais nos quais foram atendidos na rede privada de saúde, assim como os profissionais médicos responsáveis pelo diagnóstico,
para que seja realizada investigação epidemiológica pertinente da população sobre o risco, elucidação do diagnóstico e avaliação do comportamento da doença, além da notificação dos estabelecimentos particulares de saúde que, porventura, deixaram de atender ao protocolo de influenza e fluxos de coleta. Por fim, cumpre-se-nos destacar que os casos de doenças causadas pelo HN1 devem ser tratados com cautela e responsabilidade por sua gravidade e facilidade de transmissão, sendo inaceitável a utilização política de tão delicada questão que há anos vem sendo enfrentada com a máxima capacidade técnica e seriedade pelo município por meio do Departamento de Saúde Coletiva. Sob esse aspecto, e considerando a complexidade que envolve o diagnóstico da infecção por H1N1, o município considera que o vereador age de maneira intempestiva ao desconsiderar que a divulgação de informações dessa gravidade, sem confirmação técnica e oficial, podem causar pânico na população. Justifica-se o presente requerimento, a formalização dos esclarecimentos prestados na referida nota, para conhecimento dos senhores vereadores e senhoras vereadoras que votaram o requerimento do vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão, além de deixar registrar nessa casa a resposta para a denúncia de tal gravidade. Nesses termos, pede as pés de deferimento o vereador Paulo Tadeu. Algum vereador quer se manifestar? É algo diferente? Então, deferido e já feita a leitura. Seguir. 369. Pedido de informações sobre o processo de tombamento do conjunto arquitetônico do Country Club. Autoria do vereador Jonei Eiras. Em discussão? Em votação? Vereador Luiz Carlos ausente, vereador Paulo Tadeu está ausente. Aprovado por 11 votos. 370. Pedido de informações complementares ao requerimento 342 de 2015, referente à contribuição de iluminação pública, CIP, autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão? Em votação? Requerimento. Marcos Tadeu, por favor, vereador. Vereador Paulo ausente, vereador Luiz Carlos vai estar ausente já, né? Não está passando bem. Requerimento aprovado por 11 votos. 371. Votos de congratulações ao Jornal de Poços pelos 18 anos de existência. Autoria do vereador Marcos Sansão. Em discussão? Em votação? Vereador Jonei, obrigada. Vereador Paulo Tadeu está ausente. Requerimento aprovado por 11 votos. 372. Votos de congratulações ao senhor Antônio Carlos Botelho Megali, empossado presidente da Anfávia para a gestão 2016-2019. Autoria do vereador Jonei Eiras. Em discussão? Oi, bem. Entendi. Em discussão, continue em discussão. Em votação. Não. Vereador Paulo Tadeu continua ausente. O requerimento foi aprovado por 11 votos. 373. Pedido de informações sobre o quadro de magistério de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas, autoria da vereadora Maria José.
Leitura. A leitura pedido do vereador professor Flávio Faria. Obrigada. Primeiro, quanto ao quadro de magistério na rede municipal de ensino, a vereadora indaga: A. Qual é o número total de profissionais concursados atualmente e contratados? B. Qual a carga horária total de trabalho, somatória de carga horária, de todos os professores? C. Quantos desses profissionais têm o salário base atendido pelo piso nacional? D. Quantos desses profissionais têm 1/3 da carga horária destinada às funções esta classe? Segundo, quanto aos alunos dos ensinos Fundamental 1 e Fundamental 2, a vereadora indaga: A. Qual o número total de alunos matriculados? B. Quantos alunos matriculados em cada escola? C. Há alunos que aguardam por vagas na rede municipal? Se sim, quantos? Terceiro, quanto aos alunos da 6 na cidade de Poços de Caldas, a vereadora indaga: A. Qual o número total de alunos matriculados? B. Há alunos que aguardam por vagas? Se sim, quantos? Quarto, quantos kits escolares foram distribuídos em 2015? Quinto, quanto ao transporte de alunos do ensino Fundamental 1 e Fundamental 2, qual o número médio de alunos que utilizaram o serviço em 2015? Pede e espera deferimento, vereadora Maria José Escaciotti. Em discussão, com a palavra o vereador professor Flávio. Vereadora, eu só queria que a senhora desse uma esclarecida para nós aqui. Eu fiquei aqui com algumas dúvidas. Número de profissionais, os contratados, que tranquilo. Fiquei com dúvida. A senhora fala em carga horária de todos os professores. Eu fiquei, de fato, eu não entendi. Eu fiquei confuso com essa pergunta. Carga horária de todos os professores. Como é que é isso? Só para me entender esta questão. Seria assim, que a senhora explicasse essa questão. Primeiro ponto. Em relação ao piso nacional, a Lei 11.768, só para contribuir com essa preocupação sua aí, a gente tem manifestado inúmeras vezes aqui nesta casa, mas a lei do piso em relação, ela fala lá da jornada de 1/3 fora da sala de aula, que é a jornada extra-classe. Mas hoje em Poços de Caldas isso não acontece, acho que é de conhecimento da senhora, não sei se a senhora tem conhecimento disso, mas isso hoje não acontece. Há uns 2 ou 3 casos aí, não vou precisar se é 2 ou 3, que pessoas que ganharam na justiça o direito de cumprimento dessa jornada extra-classe. Em relação ao piso, desde o governo passado há essa discussão, mas quando você leva em consideração a lei, faz uma interpretação dela, vem sendo cumprido. Aí, em relação à vaga das escolas municipais, eu achei interessante, quando eu era garoto, eu me recordo que havia até fila para fazer matrícula em algumas escolas aqui de Poços de Caldas. Então, hoje a gente não tem essa, em relação ao ensino fundamental 1 e 2, isso não existe, né? Há uma dificuldade em relação à educação infantil, principalmente em relação a 0 a 3, que é o gargalo, é a dificuldade maior por parte do poder público. E o transporte, então eu queria que você explicasse um pouquinho, que eu não entendi essa questão do transporte, só se pudesse dar uma explicação aí, e explicar sobre essa carga horária de todos os professores. Eu não entendi essa... De fato, pode ser que eu ouvi a pergunta ali, mas de repente, pela leitura ali, eu não consegui me ater 100% à pergunta, que a senhora pudesse explicar sobre essa questão da carga horária de todos os professores. Só pudesse dar uma clareza para nós em relação à questão. Fazendo um favor. Desculpa. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, vereador Flávio, a ideia desse pedido é realmente, mesmo sabendo e prestando muita atenção nas colocações que o senhor faz sobre a questão do magistério, né, é somente uma resposta oficial para que a gente deixe claro exatamente por esse caso. Existe um caso, existe 2 casos, existem 3 casos. A questão da carga horária aqui dos professores é realmente... Qual é a carga horária de cada professor? Ficou um pouquinho confuso e eu vou pedir que arrume, se a mesa me permitir, somente para
que fique mais claro, vereador. o pedido. As demais Uma parte, perguntas... vereador, professor Flávio está pedindo uma parte, pode ser? Pode, com certeza. Vereador, professor Flávio. Vereador Moisés, eu só fiquei na dúvida, veja bem. Então, a senhora quer uma resposta de um requerimento, onde uma das perguntas do requerimento, a senhora quer que o Executivo envie para a Câmara Municipal a relação de todos os profissionais hoje que atuam na rede municipal de ensino e também a jornada de trabalho de cada um desses professores, é isso? Não, professor Flávio, não é isso. O que eu estou pedindo é um somatório geral. De forma alguma eu ia fazer pedido nominal aqui, ó. Somatório geral, mas eu, de fato... Eu posso explicar, professor Flávio? Fique à vontade. Por favor, pode permanecer numa parte. Pode permanecer. Não é? Essa é sempre uma questão. O requerimento é esse pedido e esse viés não é, eu não preciso que seja nominado, porque jamais faria isso, né? Que seja nominado o nome de professor por professor, para que se poste uma situação impossível de se cumprir por parte de um pedido, de um requerimento necessário. E, com certeza, esse requerimento chegando, ou as dúvidas que forem apresentadas, porque nas respostas também vêm as dúvidas do secretário, da secretária, no caso, né, de Educação, nós vamos poder aí repassar para o senhor, porque eu também não sei informá-lo dos quantitativos. Os pedidos estão claros. Eu quero saber realmente, no somatório geral, quero saber como está a situação de transporte de crianças no município, não é? Quantas crianças estão sendo transportadas, de onde para onde, como. Então, eu espero que, como o senhor é um profissional que está mais afeto, né, ao magistério municipal aqui, talvez tenha essas respostas mais claras para o senhor, mas eu ainda preciso dessas respostas e depois, claro, chegando, faço questão aí de repassar ao seu gabinete, com certeza. Vereador, professor Flávio. Vereador Regina, eu gostaria de que o vereador Rogério fizesse uma leitura do ponto... Sim, vereador, porque é o seguinte, de fato, essa pergunta eu acho que até no meu ponto de vista, a não ser que os vereadores aqui demais tenham tranquilidade para fazer essa votação. Mas eu queria, vereador Rogério, que o senhor só lesse o item referente à carga horária, só isso, por gentileza. Só isso aqui. Uma frase. É uma frase. É a letra D do questionamento 1, que diz: quantos desses profissionais têm 1/3 da carga horária destinada às funções desta classe? É isso? Não, é o outro. É o outro, né? É a letra B aqui. Qual a carga horária total de trabalho, somatório de carga horária de todos os professores? É isso? Exatamente. Ó, qual a carga horária, o somatório total de todos os professores? De fato, gente, eu não estou entendendo essa pergunta. Vê se eu estou errado, vereador Regina, só pode me esclarecer. Qual a carga horária de todos os professores? Mas, peraí, então você vai somar o número de professores e somar tudo para que eles trabalham? De fato, eu não entendi essa pergunta. Seria de cada um. Não, a vereadora disse que não. Não preciso ser nominado. A carga horária total dos professores. Com a palavra, uma parte, vereadora Marizé. Vereador, me permite? Muito obrigada. A carga horária aí, eu acho que talvez a pergunta tenha ficado estranha e realmente, né? Mas eu não quero retirá-la, professor Flávio, porque o que eu estou querendo, talvez na redação, qual a carga horária, e claro que eles vão me enviar uma carga horária possível média, né? De quantas horas os profissionais da educação trabalham. Qual é a carga horária total? Então, tem professor de 6 horas, 8 horas, 10 horas, estou supondo aqui só para que esclareça o assunto, né? Então, qual a carga horária? Então, de determinados níveis de educação, tem professores de carga horária tanto, de professores de outro nível tem carga horária tanto, ou se todos têm a mesma carga horária, 6 horas de trabalho, eu acho que a secretária vai colocar. Cada professor de toda a rede municipal de ensino possui uma carga horária e o número de profissionais já foi apresentado e pronto, acabou-se. Eu estou supondo que
que essa pode ser a resposta, claro, não posso responder por ela. Continua com a palavra, professor Flávio. Vereador, com todo respeito, assim, mas eu, maior respeito pela seu encaminhamento aí, mas, de fato, eu não consigo entender essa pergunta, porque se a senhora estivesse pontuando a jornada de trabalho dos professores na educação, só que é toda a carga horária. São coisas distintas. Uma coisa é eu falar a jornada de trabalho. O P1 faz 4 horas, ele pode dobrar para 8 horas, a coordenadora faz 4 horas, faz 8 horas. Eu acho que é ok. Mas, de fato, eu fiquei na dúvida. Uma parte, vereadora Maria José. Então, professor Flávio, como o seu conhecimento nessa área realmente é maior do que o meu, eu peço à mesa que, utilizando a sugestão do vereador, eu possa fazer a mudança nesse questionamento, perguntando as jornadas de cada um desses cargos aí, apresentados, e aí nós resolvemos a questão para o vereador e espero que venha também por parte da secretaria. E aí está resolvido. Tudo bem, vereador? Então, poderia explicitar a correção para que a gente possa oficiar? Não, para mim, tranquilo. Você não está resolvendo a minha situação, não. Eu só manifestei a preocupação. Uma parte, vereador Paulo? Não, correção não. O que pode fazer é tentar explicitar no ofício de encaminhamento, mas a correção... É no ofício. Oficiar então, a correção no... São coisas distintas. Né? Correção é no requerimento. Então, é no ofício que capeia. Isso. Eu acho que até acabei interrompendo o professor Flávio sem pedir... Não, tranquilo, só para esclarecer que, de fato, eu achei que ficou meio confusa essa questão referente aí à carga horária, de fato, e também em relação ao transporte. Eu fiquei meio... Achei que as perguntas poderiam ser trabalhadas de uma outra forma. Mas, voto favorável e tudo mais, mas acho que tem que ter cautela nessa questão, porque ficou muito ambíguo aí o foco. Eu acho que não entendi qual é a preocupação, mas, como estava ali, seria a somatória na minha avaliação de todos os profissionais da rede pela avaliação e posicionamento da vereadora. Muito obrigado. Vereadora Marizé. Senhora presidente, eu agradeço aqui as sugestões do professor Flávio Faria na questão do requerimento, né, e que as informações aí realmente possam vir agora de uma maneira mais clara e que seja feito esse capeamento de encaminhamento aí. Muito obrigada. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 374. Pedido de informações sobre melhorias na sinalização de trânsito na esquina das ruas Nico Duarte com Gentil Messias, autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura a pedido do vereador Tiago Cavelanha. Atendendo à solicitação dos moradores da Vila Cruz, o vereador signatário esteve na esquina das ruas Nico Duarte com Gentil Messias, onde constatou a necessidade da realização de melhorias na sinalização de trânsito. Diante dos fatos, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a possibilidade da instalação de semáforos na esquina da rua Nico Duarte com a Gentil Messias? A Prefeitura dispõe de providências para melhorias na sinalização vertical e horizontal na esquina da Nico Duarte com Gentil Messias? Segundo, qual a possibilidade de providenciar melhorias nas sinalizações vertical e horizontal na esquina da rua Nico Duarte com Gentil Messias? Terceiro, qual a possibilidade de implantação de um traffic calm na rua Gentil Messias, trecho compreendido entre a CEI Milo Mantovani e a escola Wilson Molinari? Justifica-se o presente requerimento devido à precariedade da sinalização de trânsito existente neste local, de grande movimento de veículos e pedestres. Além de um hospital e uma clínica odontológica, temos 3 unidades escolares nas 2 artérias. Sendo assim, tornam-se necessárias medidas urgentes para maior segurança no movimento e perigoso trânsito neste trecho do bairro Vila Cruz. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, na verdade, essa preocupação, eu acredito que não é só desse vereador, mas de outros colegas também, porque é público e notória aquela situação ali. Algumas pessoas me pediram, eu estive lá no domingo de manhã,
porque durante o dia, durante a semana, é quase que impossível conseguir um local para estacionar ali, dada a grande quantidade de veículos, Hospital da Unimed, escolas, são 3 unidades escolares, várias empresas de grande porte, a distribuidora ali da Ambev, uma clínica oftalmológica, enfim, é um local talvez um dos mais movimentados da cidade. Uma placa de pare, senhora presidente, uma placa de pare na vertical. A sinalização horizontal praticamente não existe na Nico Duarte. O vereador Zé Maria também é autor de um pedido para o Traficalme na Gentil Messias, que nós estamos perguntando aqui também, eu não tinha conhecimento até falar com o nobre colega. Eu tenho certeza que todos nós devemos pensar dessa forma, eu não quero ser prepotente nem arrogante, mas os recursos oriundos das multas aos montes que foram aplicadas aí em posto de causa ultimamente, deveria reverter para esse tipo de investimento na segurança do trânsito. Ali, senhora presidente, é precária a situação, como também estava conversando agora há pouco com o vereador Tiago Cavelanha, e foi aprovado um requerimento nosso nesse mesmo teor, na Gama Cruz com Nico Duarte. São ruas de grande movimento, é só ir lá para ver. E não tem sinalização. Então, eu fico me perguntando, será que o diretor do Demutran não passa por ali para ver? Fala, olha, vamos mandar pintar aqui, vamos... É uma coisa premente, urgente. O Tiago Cavelanha estava me relatando aqui, o vereador, o Tiago Cavelanha, que ali na Nico Duarte com Gama Cruz, recentemente, uma moça foi atropelada ali, recentemente. Lá na Gentil Messias é a mesma situação. Não tem uma sinalização nenhuma para pedestre, a proteção para o pedestre que fica ali sem saber para onde ir. Será que não tem recurso para adquirir um conjunto de semáforos? Uma parte, vereador Tiago. Sempre lembrando que ali nós temos ali uma creche naquela esquina, instituições de ensino mais à frente, 2 hospitais, como o senhor bem colocou, e, sem dúvida nenhuma, um cruzamento de altíssimo fluxo ali. Eu posso dizer com propriedade, porque faço uso daquele cruzamento 3, 4 vezes por dia, porque moro ali, né, quase que no final daquela rua. Então, parabéns pelo pedido de informações, tomara que o senhor seja atendido. É o que nós esperamos, porque a gente recebe, vereador Zé Maria, pedido da população, e nós temos que procurar repercutir aqui, no plenário dessa casa. Mas, infelizmente, multas demais, providências e melhorias no trânsito de menos. Nós estamos vendo agora pintura para a vaga da Zona Azul, que ficou para 30 de maio. Mais um mês e tanto aí de espera. Muito obrigado pela atenção. Vereador Paulo Tadeu, depois o vereador Zé Maria. Ele havia pedido primeiro, vereador. Só para fazer aqui uma pequena observação, acho que o vereador Antônio Carlos, sempre muito atento, traz aí um assunto que todo mundo que passa por ali, mesmo que eventualmente, sabe da importância de uma melhor sinalização ali. E, sem dúvida, o requerimento é muito pertinente. Eu só queria dizer que essa história de multa demais, nós temos que trabalhar isso com um pouquinho mais de cuidado. Nós temos hoje uma cidade que venceu a violência sanguinária da Avenida João Pinheiro. Se nós vivêssemos uma outra cultura, nós certamente não precisaríamos de sinalização eletrônica, de radares, a própria consciência das pessoas impediria que nós tivéssemos acidentes com a gravidade que nós tínhamos até recentemente na João Pinheiro, com mortes mesmo. Pessoas que morriam ali atropeladas, pessoas que eram inutilizadas ali para a vida. Então, a questão eu entendo que, eventualmente, alguém pode ser multado por distração. Posso confessar ao senhor que eu já fui multado por distração ali na João Pinheiro. Embora eu já cumprisse os 60 km por hora ali, antes da existência dos radares. Sempre fiz questão absoluta de cumprir, porque entendo que é uma via perigosa. Então, mas, na maioria das multas, trata-se de reincidência mesmo.
de falta de de respeitar a sinalização de trânsito. Isso é a grande maioria. É evidente que tem alguém aí que por distração é multado. Agora, isso organizou, isso deu um resultado, uma resposta a um problema da João Pinheiro que nós trazíamos aqui e discutimos aqui muitas vezes, inclusive com um olhar atento do vereador Antônio Carlos, porque trabalha ali naquela via, e eu me lembro dele falar do perigo da Avenida João Pinheiro. E agora nós estamos vivendo esse outro momento aqui, que é a implantação do estacionamento rotativo, que vem resolver dois grandes problemas. Primeiro, um problema crônico da Zona Azul, da forma como ela existia, cercada de informalidades, né, de muito boa vontade por parte da associação comercial, mas cercada de informalidade. A segunda questão vem resolver o problema, parte do problema dos estacionamentos no centro da cidade, que na medida em que eles se tornam rotativos, você abre possibilidade de resolver parte desse problema. Então, entendo essa preocupação, acho até que com a melhoria de a modernização de algumas vias, sobretudo a Marechal, né, nós teremos equipamentos para serem colocados em outras regiões. Por exemplo, ali no DEMAI, já está instalado ali há algum tempo o poste para um semáforo naquele local. Ocorre que ainda não tem um equipamento disponível, foi comprado, os que serão substituídos na Marechal serão colocados nessas ruas de demanda. Eu acho que por isso que o seu requerimento é muito feliz, porque vem no momento em que certamente haverá equipamento disponível para atender aquele local ali, que eu entendo também que Vossa Excelência tem toda a razão. Vereador Zé Maria. Senhor presidente, caros colegas, quero parabenizar o Antônio Carlos, o seguinte, porque foi ali que me inspirou, um dos lugares que me inspirou, ao tráfico em frente às escolas, que hoje é uma lei municipal, aprovada por essa casa, onde eu assisti um atropelamento de uma criança. E esses dias fui naquela padaria, porque eu voltei a trabalhar, estou indo na Unimed, o pessoal me criticou lá, falou, mas você tem uma moral, hein? Cadê o tráfico calmo daqui? Nós continuamos assistindo atropelamentos. Só isso, obrigado. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu agradeço a intervenção dos colegas. Jamais eu poderia esquecer, vereador Paulo Tadeu, a situação que era João Pinheiro realmente. E até hoje, infelizmente, ainda existem motoristas e motociclistas que abusam da velocidade, cortando para lados que não deveriam cortar, né, fazendo um zigue-zague. E isso aí a multa deve alcançar mesmo. Isso aí está certo. E agora, o que eu quis dizer é o seguinte: multas demais dos agentes de trânsito. Ainda sábado, eu estava na Feira Livre e um agente de trânsito poderia, naquela situação, uma pessoa com um carro simples, um Gol, cara velha, conforme se diz, vereador, estava ali tentando entrar no estacionamento do mercado, da feira. E o agente de trânsito só com a multa, só com o palme top. Pois não. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Aí eu quero dar razão ao senhor. Certo. Eu também testemunhei isso. Eu acho que no dia de tráfego intenso ali, eu acho que o papel do agente é de orientação e de organização do trânsito. Então, eu também testemunhei isso e liguei imediatamente, dizendo que isso é inaceitável, porque, a rigor, você tem áreas e tem dias na cidade em que o papel do agente é o papel de organização. Educativo. Ali até, naquela região ali, como você tem o estacionamento daquele grande supermercado ali, o supermercado São Michel, muitas pessoas saem para a pista da esquerda e só conseguem voltar para a pista da direita lá em frente à Caldense, onde tem uma faixa contínua. E eu surpreendi ali um agente multando. Aí eu liguei e falei, olha, isso é um equívoco. Esse agente tem que estar ali organizando para que as pessoas possam voltar à pista original. Eu, inclusive, avisei 2 motoristas que pretendiam que eu desse espaço para eles entrarem. Eu falei, não entre que você vai ser multado. E liguei imediatamente. Nesse aspecto, eu quero te dar razão total. Acho que isso é um equívoco. Ali é lugar de orientar. Então, muito obrigado mais uma vez. É isso. Né? O Diário Oficial do município publica sempre o balanço aí das multas. A Câmara já questionou aqui, não me lembro qual vereador, nesse sentido, os valores arrecadados. Nós queremos ver
o retorno para a melhoria no trânsito. Ali na Nico Duarte também nós já tivemos morte ali, vereador, nessa atual gestão, entendeu? Não aconteceu ainda um fato mais grave, porque eu acredito que tanto movimento que as pessoas às vezes acabam raciocinando e vão parando, mesmo sem ter a sinalização. Agora, com a sinalização, claro que a gente vai ter mais segurança no trânsito ali. Essa é a nossa preocupação. Muito obrigado pela atenção a todos. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 375. Pedido de informações sobre parcelamento de contas no DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, autoria do vereador Luiz Carlos. Eu vou assinar para que eu possa colocar a leitura e depois em discussão. Requerimento do vereador Luiz Carlos. A leitura a pedido do vereador Tiago Cavelani. Após receber denúncias de munícipes que tentaram parcelar suas contas no DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, e segundo informações não conseguiram, este vereador indaga: primeiro, é verdadeira a informação de que o DEMAI não faz acordo de parcelamento de dívida? Se afirmativa a resposta, justificar o motivo. Segundo, existe alguma norma que regula esse tipo de procedimento, especificamente para esta autarquia? Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador, que recebeu denúncias de caso de negativa de acordo para parcelamento de dívida por parte do DEMAI. É sabido que tanto a Prefeitura Municipal quanto a Empresa Pública de Meio de Distribuição S.A. parcelam as dívidas em caso de necessidade por parte de munícipe. Sendo assim, este vereador indaga por que o DEMAI. O procedimento é diferente, sendo que se trata também de uma autarquia do município. Nesses termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Pene Silva. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 12 votos. 376. Pedido de informações sobre os cargos, empregos e funções existentes na estrutura da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, autoria do vereador Luiz Carlos. Da mesma maneira, para que eu coloque em discussão, eu vou assinar o requerimento com o vereador Luiz Carlos. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 377. Pedido de informações sobre o imóvel onde funcionou temporariamente o PSF Santa Rosália, autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Bem, senhor presidente, nobres colegas, nós estamos apresentando esse requerimento para atender a algumas pessoas que vieram nos questionar, porque foi inaugurado recentemente um novo local, muito bonito por sinal, e de parabéns à atual administração. Eu só gostaria de saber valores do imóvel alugado, tempo de duração do contrato e quando que o imóvel será devolvido ao proprietário. Porque, segundo consta, ainda não foi feita essa devolução. Então, não sei se o município está demorando ou não. Os moradores me questionaram nesse sentido, é por isso essa a razão aí do nosso requerimento. Vereador Paulo Tadeu. Terminou, vereador? Desculpa. Terminou. Vereador Paulo Tadeu? Eu acho a preocupação muito correta, vereador Antônio Carlos. É uma das grandes dificuldades do poder público. Para alugar já é uma complicação. Vocês não imaginam o quanto que é difícil desalugar. Porque você tem uma legislação clara e os contratos de locação são muito detalhados, em que o município deve devolver o imóvel nas condições em que assumiu. E aí você tem todo um processo de devolução do imóvel em que você precisa fazer minimamente uma tomada de preço, frequentemente é uma licitação. Entendo que, se fosse possível, legalmente, até a gente depois consultar aqui
as nossas assessorias, no sentido de criar, se fosse possível, criar uma legislação própria em que os contratos de locação do município pudessem prever, ao seu final, uma indenização. Porque, ao terminar o contrato, ao ser entregue o imóvel, o município entrega o imóvel, entrega a chave para o proprietário e indeniza, quer dizer, encerra o processo de locação naquele momento. Porque eu conheço situações, conheço situações de 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses, depois de entregue o imóvel, e que a prefeitura continua pagando aluguel. Isso é uma grande perda para o município, e eu entendo que nós deveríamos buscar uma solução, se possível, no âmbito da nossa casa aqui, em que os contratos de locação do município, ao invés de ter a previsão de entrega do imóvel nas condições do início do contrato, indeniza o proprietário e entrega a chave imediatamente, porque ao proprietário não caberá nenhuma dessas grandes complicações que são os processos licitatórios de tomadas de preço. Mas é realmente uma preocupação, diria para você, vereador Antônio, que nós não temos aqui em Poços, dá um chute aqui, mas eu acho que nós não temos menos de 10 imóveis fechados que não foram entregues ainda pelo município. Uma parte, vereador Rogério Carreiro. Até para atender um pouco aqui a conversa que estou tendo aqui com a presidente, existe esses casos que Vossa Excelência relata de que entrega o imóvel e a prefeitura, o contrato está cessado e continua pagando porque ainda precisa o proprietário alega ainda que tem algumas coisas que precisam ser arrumadas. Não, vereador Rogério, aluga aí, por exemplo, uma casa por 5, 6 anos. Ao devolver a casa tem que ser devolvida nas condições em que foram entregues no início do contrato. Então, precisa reformar a casa, e aí você entra em todo aquele processo de licitação para escolher uma construtora, uma empreiteira de obras e tal, para poder fazer o conserto e devolver. Quer dizer, enquanto isso não acontece, o contrato está em vigor. Então, o município paga mesmo por espaços vazios. Entendo, e aproveitando aqui esta preocupação do vereador Antônio Carlos, que nós deveríamos construir uma saída em que o contrato tivesse a previsão de indenização, não sei como isso poderia ser calculado, se pelo tempo de utilização, mas de indenização, ou então uma avaliação, né, pericial, em que fosse definida a indenização para que a chave pudesse ser entregue imediatamente. É assustador. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, queria até manifestar, ele até bem lembrado pelo líder do senhor prefeito, a respeito da Secretaria de Saúde. É o caso que aconteceu, que acontece, né, esse questionamento do Antônio Carlos Pereira, bem louvável. Porque a informação que chegou até as minhas mãos, depois, Paulo, que chegou, a secretaria desocupou e foi para a rua Pará, ela gastou mais de R$200 mil em aluguel. E houve um acordo, porque ela não reincidiu o contrato, mas fizeram um acordo quase 300 mil. A situação que se encontra no município, muito bem, eu acho que tem que ser feita alguma coisa justamente para não acontecer esses casos, como foi bem falado pelo líder do senhor prefeito. Também o Antônio Carlos, a preocupação com o dinheiro público, né? A economia, nós temos que pensar nisso, acho muito bem. Falar das palavras do Paulo, quem sabe podemos fazer alguma coisa nesse sentido para amenizar essa situação, desocupação dos imóveis, né? Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. Então tem que fazer uma equipe de manutenção. 378. Votos de pesar pelo falecimento do jovem Diogo Barzaga, autoria do vereador Antônio Carlos. Oficie-se. Expediente de terceiros. Ofícios. Primeiro, Ministério da Educação. Comunicado informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação num somatório de R$ 266.794.
À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Poste Caldas, acusando o recebimento do ofício 317/2016, em resposta ao questionamento apresentado pelo cidadão Alexandre Guimarães, em audiência realizada dia 17 de março próximo passado. À disposição dos senhores vereadores e de senhora vereadora. Nada mais com, senhor presidente. Intervalo regimental de 15 minutos.